Fala Dev, Rodrigo Gonçalves aqui na área para mais um vídeo aqui no canal do YouTube da Rocket City. Nesse vídeo eu quero mostrar para você como fazer na prática um Shorten List, que é a funcionalidade de reorganizar listas de forma interativa. E da onde veio a ideia de trazer esse vídeo aqui pro canal? Essa semana eu estava respondendo um formulário em uma aplicação web. E em determinada parte desse formulário aparecia uma lista com vários tópicos que eram assuntos de interesse, como negócio, tecnologia, saúde e por aí vai. E eu tinha que organizar essa lista colocando lá no topo os assuntos que eu tenho mais interesse, então fazendo essa organização a partir do topo, definindo então essa prioridade. E conforme eu ia segurando e arrastando esses elementos, automaticamente essa lista ia se reorganizando. E eu pensei, por que não trazer isso aqui para o canal e mostrar como fazer isso no React Native? E eu digo mais, a gente não vai utilizar nenhuma biblioteca que já entrega essa solução pronta, tá? Tem várias bibliotecas aí que você pode utilizar que já vai te dar isso pronto. Mas aqui a gente vai fazer tudo do zero utilizando Reanimated para lidar com a animação e a gente conseguir mostrar o cartão se movendo em tempo real, e o Gesture Render, que é para lidar com o gesto de arrastar esse cartão, e a gente vai fazer tudo junto aqui. Então bora lá, vamos já começar a codar. Deixa eu compartilhar aqui a tela do meu computador para você. E eu já trouxe aqui uma interface já pronta para a gente fazer essa funcionalidade, né? Implementar essa funcionalidade já numa aplicação com um layout, né? Para a gente não ter que investir tanto tempo aqui criando essa interface, eu já trouxe a interface pronta. Inclusive, o link desse projeto que eu vou usar como base, ele está disponível aqui na descrição do vídeo. Então, se você quiser, você pode fazer o download desse projeto para me acompanhar aqui. Está aqui na descrição do vídeo o link do repositório, tá? Então, deixa eu primeiro fazer um overview do que a gente tem aqui nessa aplicação, tá? Nesse projeto. A gente tem aqui o nosso app.testx. Esse é um projeto que eu criei utilizando o Expo, tá? E o que tem aqui é só a configuraçãozinha da status bar. E tem esse componente de list, né? O nosso list, basicamente, ele tem esse header, que é um componente que mostra lá a categoria e aquela descriçãozinha. Só isso. E aqui a gente tem uma scroll view, que tem essa estilização aqui, né? Para ocupar aí todo o espaço que está disponível em tela. E tem esse pad de 32, que é esse espaçamento que a gente tem em volta dessa listagem. E aqui eu já desativei aquela barra de rolagem vertical. Aqui a gente tem esse cards, que nada mais é do que um array, tá vendo? Ó? Eu coloquei ele dentro dessa pastinha aqui de data, e ele é um array que tem ID, cada item tem um ID, e o título seria os assuntos de interesse. Eu vou utilizar isso como exemplo para fazer a nossa listinha, mas você pode usar aquilo que você implementar aí no teu contexto. Beleza, então aí a gente está renderizando para cada item que tem dentro dessa lista esse componente de card. Esse componente de card, a gente tem aqui recebendo aqui o data, né, que a gente repassa aqui para esse cartão, e aqui a gente está exibindo o título, que é um text, e aqui a gente tem esse iconezinho aqui, ó, que é o Drag Indicator, para mostrar, a ideia é sinalizar que é um elemento que você pode segurar e arrastar. Por enquanto a lista ela só rola, mas o cartão, ó, se eu tentar arrastar esse cartão, não vai acontecer. Então a gente vai começar a fazer tudo isso agora juntos, tá? Então percebe que não tem nada demais aqui na nossa aplicação. E por onde a gente vai começar? Vamos começar fazendo já a instalação das bibliotecas que a gente vai utilizar, beleza? A primeira biblioteca que a gente vai instalar aqui na nossa aplicação é o React Native Gesture Render. Essa biblioteca aqui, ela é super importante e a gente vai utilizar ela para conseguir manipular os gestos, né? A interação através do gesto, no caso ali de arrastar. Então vou vir aqui em View Docs, venho aqui em instalação, e aqui ó, tem a instalação com o Expo. Então eu vou vir aqui ó, e vou copiar aqui a instrução da instalação, que é com Expo install React Native Gesture Render. Vou copiar, vou voltar aqui para o VS Code. Eu estou executando a aplicação aqui no terminal integrado do próprio VS Code. Eu vou parar aqui a minha aplicação com o comando Ctrl+C. Eu prefiro sempre que eu vou fazer a instalação dessas bibliotecas, parar a aplicação, fazer a instalação e a configuração necessária e depois executo de novo. Então eu vou até limpar o terminal aqui com o comando Ctrl+L, é o atalho que eu uso. Você pode
limpar da forma que você preferir. E vamos fazer a instalação, né? Então vamos lá. Vou fazer a instalação aqui do React Native JS Render. A gente espera ele terminar de fazer a instalação. Perfeito, já terminou. E agora a gente precisa fazer uma configuraçãozinha aqui. A gente precisa fazer a importação aqui, ó, do JS Render Root View. Então eu vou até copiar aqui, venho para cá, ó, e a gente vai utilizar ele aqui dentro do nosso arquivo de entrada, que é o nosso app.tsx. E aqui, ó, eu estou usando o fragment, né, para poder retornar tanto a status bar quanto a list. Então eu vou aproveitar e vou usar aqui no lugar do fragment o nosso JS Render Root View. Vou aqui, ó, importar ele vindo de dentro aqui do React Native JS Render. E aqui, ó, eu vou passar para ele a estilização de um flex de 1 para esse componente aqui, né, ele conseguir ocupar todo o espaço que está disponível em tela para ele e a gente conseguir ver todo o restante da nossa aplicação, beleza? Perfeito. Já fizemos a instalação, então, da primeira biblioteca que a gente vai usar aqui, que é o React Native JS Render, e já fizemos, então, a configuração dela. A próxima que a gente vai utilizar é o Reanimated. O Reanimated a gente vai usar para a animação. Eu vou, então, já copiar a instrução dele aqui e também vou utilizar o Reanimated aqui. Vou fazer a instalação do Reanimated com o Expo. Então, vamos partir aqui para a instalação. Vou limpar o terminal. Vou colocar aqui a instrução de instalação. A gente espera o terminar de instalar, já terminou, vou limpar o terminal e agora a gente vai fazer a configuração que precisa, que é aqui no arquivo babel.config.js da nossa aplicação, a gente precisa adicionar o plugin do Reanimated. Então vou copiar, volto aqui para o projeto babel.config.js e vou adicionar aqui, ó, o plugin do Reanimated, beleza? Então a gente já tem tudo que a gente precisa, que é o Reanimated para animação e o JS Render para lidar com o gesto. Então a gente já pode executar a nossa aplicação. Uma boa que você pode fazer é fazer o seguinte: ao executar a aplicação, você pode passar uma flag de clear aqui. Inclusive, isso está recomendado aqui, ó, na própria documentação do Reanimated. Isso garante que o cache do bundle ele seja limpo, né? Então ele vai executar de novo o bundle com o cache zerado. Isso garante aí que todas as configurações subam na sua aplicação. E depois você pode executar sem o clear. Então eu vou executar aqui com o clear, com essa flag, só para garantir. Já foi. Agora vou executar aqui no emulador do Android. E aí a gente espera carregar nossa aplicação. Enquanto isso, é um bom momento para beber água. E maravilha. Eu vou até fechar aqui, ó, que eu não vou precisar mais da documentação. Posso fechar aqui o terminal por enquanto. E agora a gente vai fazer o seguinte. Aqui dentro da nossa lista, a gente está exibindo aqui esse componente de cartão. Eu vou criar um componente separado para lidar com esse movimento de arrastar. Então vamos fazer o seguinte, ó, aqui dentro da nossa pasta de componentes, vamos criar um novo componente. Então eu vou criar aqui um novo componente, que eu vou chamar ele de Movable Card. Index.tsx aqui dentro. Então vai ser o nosso card movível, digamos assim, né? E também vamos criar aqui um styles.js para a gente manter bem separadinho a estilização da estrutura. Aqui na estilização, ó, eu já vou começar criando por ela. Vou criar aqui um styles, que vai ser igual aqui um style sheet. Já vou fazer a importação dele de dentro aqui do React Native. E aqui a gente vai criar o nosso objeto de estilização. É muito comum que a gente tenha um container que vai envolver todo esse nosso componente. E aqui eu já vou setar para ele posição absoluta, porque como eu vou lidar com a modificação da posição dele, então já vou deixar ele como absoluto. E eu vou colocar aqui tanto o left quanto o right vai ser 0. E o cartão, ele tem aqui, ó, o card, ele tem uma margem que é essa margem aqui de bottom. Eu vou tirar essa margem daqui, automaticamente os cartões vão ficar todos grudados. E eu vou colocar a margem nesse daqui. Por quê? Porque esse card é quem vai por volta, esse nosso componente vai por volta desse card. Então, se a gente deixar o espaço lá, não vai ter influência, né? A margem. Então, eu vou deixar aqui a nossa margem, tá? Inclusive, todos os cartões, eles vão estar contidos aqui dentro dessa nossa scroll view, certo? E lá a gente está utilizando um posicionamento de absolute. Então aqui, ó,
na nossa lista, eu também vou colocar um position aqui, ó, de relative, tá? Para a gente lidar, então, com esse posicionamento. Então, beleza. Agora a gente já tem aqui a estilização do nosso cartãozinho. Agora a gente pode vir aqui para a estrutura e criar essa estrutura. Vou ocultar aqui do lado, só para não ficar tão poluído e a gente conseguir visualizar melhor. Vamos começar criando, então, o nosso componente. Vou criar aqui o nosso componente com o nome que a gente utilizou ali. Perfeito. E aqui o nosso componente, a gente já vai fazer aqui o retorno da estrutura do nosso componente. E para fazer a animação desse nosso componente, a gente não vai utilizar uma view comum, né? A view do próprio React. Aqui a gente já pode utilizar o do animated.view, porque essa é uma view animada. E aí a gente vai conseguir definir estilizações animadas para essa nossa view. E aqui dentro a gente pode, então, ó, trazer o card, que é o componente que a gente está utilizando aqui, ó, nesse momento. E esse card, perceba que ele espera essa propriedade de data, certo? Então, vamos fazer o seguinte. Aqui, ó, a gente vai passar... É aqui que a gente vai utilizar esse card que vai ser interativo. Então, inclusive, a gente pode fazer o seguinte, ó, ao invés de usar esse card aqui, a gente usa esse card, que é interativo, e a gente substitui aqui. Só que agora a gente precisa repassar os dados lá para dentro também. Vou até salvar aqui, ó. Ele vai dar erro, claro, a gente não terminou. Mas vamos lá dentro desse nosso cartão e a gente pode repassar, então, esses dados aqui para o nosso card. Vou fazer o seguinte, eu vou criar um type aqui, props, para definir que aqui dentro eu vou receber um data. E aqui dentro do cartão, a gente tem esse card props, que é a tipagem dos dados aqui, ó, desse cartão. E ela já está exportada. Então, essa é uma estratégia, inclusive, para eu reaproveitar essa tipagem e não ter que criá-la de novo. Ó. E aí, a gente pode usar aqui, ó, pegar o data, recuperar o data aqui, aliás, de dentro de props. E aí, a gente passa aqui, ó, data é igual a data. E aí, se a gente salvar, a gente tem o mesmo resultado acontecendo aqui, tá? O espaçamento, a gente vai aplicar ele já já. Inclusive, o espaçamento, eu nem vou usar o margem, não. Eu vou aplicar o espaçamento de uma outra forma mais dinâmica, tá? Então, até vou remover aqui o margem por enquanto. E a gente vai já lidar com o espaçamento de um cartão para o outro daqui a pouquinho. Então, beleza. Então, a gente já tem aqui, ó, sendo utilizado o nosso cartão interativo, passando o dado para o nosso cartão interativo. E aqui dentro do nosso cartão interativo, a gente está usando aqui o nosso cartão mesmo de fato, tá? Só que além da gente receber aqui esses dados, a gente vai precisar de mais algumas informações aqui para utilizar no nosso cartão interativo. Que vai ser o seguinte, ó. Aqui, ó, além dos dados, eu também vou precisar das posições. Eu vou precisar das posições aqui do cartão. Eu vou precisar aqui do card position. E aqui, para o card position, eu vou utilizar esse tipo de valor aqui, ó, que é o shared value. Ele vai vir de dentro aqui do reanimated. E aqui, o shared value, a gente utiliza ele, que é uma variável para a gente utilizar nas animações. Então, porque as animações, elas são executadas na thread de interface do usuário. E a gente está escrevendo o nosso código na thread do JavaScript. Então, a gente tem esse tipo especial, digamos assim, que é um tipo para a gente usar ele dentro das nossas animações e quando esse valor ele é atualizado, ele também reflete nas nossas animações. E eu vou dizer que aqui vai ser um array de números. Então, já vou definir aqui, ó, um number, aqui um array de números, tá? Então, aqui dentro eu vou ter as posições dos cartões. Eu também vou ter aqui um outro conteúdo que eu vou passar, uma outra propriedade que vai ser o scroll em Y. Porque a nossa lista aqui tem rolagem. E eu vou deixar essa scroll aqui habilitada para poder fazer a rolagem. Então, quando eu mudar o cartão de lugar, eu também tenho que levar em consideração essa scroll aqui, porque nem todos os cartões estão visíveis aqui na tela, tá vendo? Tem cartão lá embaixo. Então, eu já vou fazer aqui utilizando a scroll para a gente já ter
essa lista bem completa para você usar tanto com poucos itens, que aí você nem precisa de uma scroll, ou se você quiser usar com vários itens, e aí você pode utilizar com uma scroll. Aqui também eu vou utilizar um shared value, só que aqui não vai ser um array, vai ser simplesmente um number, tá? Então aqui vai ser um número. E por fim, o cards count, e eu vou chamar aqui vou definir ele como um number. Aqui é para eu saber quantos cartões tem, tá? Então, aqui é para saber quantos itens no total a gente tem. Então, essa vai ser a tipagem que a gente precisa aqui para poder fazer a interação com o nosso cartão. Então, agora a gente pode voltar lá para o index aqui, e claro que aqui ó, ele vai estar dando esse alerta, porque tem várias propriedades que a gente definiu lá dentro e não passou ainda. Vamos começar aqui passando para o nosso cartão a propriedade de scroll, para a gente obter a informação da rolagem aqui da tela. Então, para poder fazer isso, eu vou fazer o seguinte aqui na nossa aplicação. A gente vai fazer aqui a importação. Vamos fazer aqui a importação do animated. E agora, ao invés disso daqui ser uma scroll simples, vai ser uma scroll animada. Então, a gente coloca animated.scroll. Então, agora a gente tem uma scroll animada. Inclusive, ó, eu vou apagar a scroll daqui, porque a gente nem vai utilizar mais essa scroll aqui. Beleza? E aí, para a gente conseguir obter as informações da rolagem, né, da interação de rolagem com a scroll, dentro aqui da nossa scroll, a gente pode obter aqui ó, o onScroll. E aqui a gente consegue, então, obter todas as informações de interação com a nossa scroll. Eu vou criar uma função aqui, eu vou criar um manipulador que eu vou chamar ele de handleScroll. Então, para lidar com a rolagem da nossa tela. E aqui, então, vamos criar ele. Eu vou criar ele como uma constante, handleScroll. E aqui eu vou utilizar o useAnimatedScrollHandler, de dentro aqui também do reAnimated, tá? E aqui, ó, a gente consegue acessar o evento de scroll. Inclusive, ó, eu vou dar um console.log aqui para você visualizar essa informação. E aqui eu vou pegar event, por exemplo, event.contentOffset. E aqui eu tenho a posição em X, que é na horizontal, e em Y, que é na vertical. Aqui, como a rolagem é na vertical, me interessa mais, então, essa posição em X. Eu vou salvar, eu vou abrir aqui o terminal para você visualizar, ó, que quando eu rolar a lista, ó, tá vendo que ele está aparecendo ali? Toda uma numeração, né? Só que essa informação aqui, eu vou salvar essa informação. Então, eu vou criar aqui ó, um const scroll y, e eu vou usar aqui o useSharedValue. Inclusive, esse useSharedValue, eu vou falar que ele começa em 0. E aqui ó, eu vou guardar dentro dele eu vou guardar essa informação aqui. Eu vou falar assim que o meu scroll em y.value é igual ao meu event.content.offset. Beleza? E agora a gente pode repassar o nosso scroll em y aqui para o nosso card. Ó. Então, vou vir aqui e agora o scroll em y, eu vou passar ele aqui também. Ele vai ser importante para a gente descontar na posição do cartão também a posição do scroll. Então, também vai ser importante. Beleza? Quando a gente trabalha com a nossa scroll view, obtendo essas informações de rolagem dela, uma outra propriedade que é importante a gente passar aqui é essa propriedade aqui, ó. Essa daqui. Cadê ela? Aqui. E eu vou definir aqui como 16. Isso é para a gente ter a resposta da interação de rolagem mais rápido, né? Então, no iOS, por exemplo, se essa propriedade não é definida, você vai perceber que em saltos da rolagem ele vai repassar aqui os dados do evento de rolagem. Como eu quero obter isso o mais rápido possível, né, no intervalo de milissegundos menor possível, eu vou deixar 16 aqui para a gente ter essa interação o mais rápido possível, tá? E outra coisa também que eu vou definir aqui vai ser as dimensões do nosso Content Container Style. Eu vou definir aqui as dimensões que a gente vai utilizar para a nossa lista, para a gente poder saber qual é o tamanho da nossa listagem e poder trabalhar com a posição dentro desses limites. Então aqui, ó, a altura
eu vou definir a altura utilizando aqui o cards.length, ou seja, quantos itens a minha lista tem, e eu vou multiplicar pelo tamanho que esse cartão tem. Cada cartão tem um tamanho. Se a gente vier aqui dentro de card, tá vendo que tem aqui, ó, já exportado também uma constante chamado aqui a altura do cartão. E ele pega aqui a altura mais o espaçamento que ele utiliza. Então, eu vou usar isso daqui aqui. E aí, eu vou fazer a importação dele aqui. Ó. Cadê a importação dele? Ó, a importação dele está aqui. Vamos dar uma organizada, né, nessas importações. Beleza? E aí, vou salvar. E aí, a gente já tem, então, aqui ó, definido a altura baseado em quantos cartões tem, multiplicando pela altura do cartão. Tá? Vou definir dessa forma para eu ter controle das dimensões da minha listagem, perfeito? Então, show. Inclusive, é uma boa prática a gente criar esses valores, né? Por exemplo, eu sei que, sei lá, vamos supor que seja 100 a altura desse cartão. Em vez de eu definir aqui 100 direto, né? A altura vai ser 100, é legal a gente criar constantes de parâmetro, né? Que a gente usa na nossa aplicação, tanto para reaproveitar, tanto quanto para também ficar claro o que significa esse número. Ah, beleza, é a altura do cartão. Então, é uma boa prática a gente trabalhar com essas constantes, beleza? Perfeito. O próximo valor que a gente precisa aqui ó, é definir as posições do nosso cartão. Só que para definir as posições do nosso cartão, eu também vou criar aqui, ó, eu também vou criar um valor compartilhado, então vou duplicar aqui. E aqui eu vou criar, então, um card position. Vou até usar o mesmo nome que está aqui, ó, card position. Usar o mesmo nome. Então, eu vou criar aqui o card positions, cards position, e aqui vou usar também o use shared value. Só que aqui a gente tem um lance. Eu vou criar uma função para pegar esse array, porque aqui a gente tem um array. Se a gente vier aqui ó, no nosso cartãozinho, a gente tem um array aqui com cada item aqui é um objeto. Eu vou fazer um parse, eu vou converter esse array para um objeto onde eu vou usar cada chave desse objeto vai ser um ID. Por que eu vou fazer essa estratégia? Não é muito indicado a gente utilizar o index da posição do elemento, porque ele fica mudando o tempo todo. O ID eu sei que não vai mudar, o ID de cada item. Então, eu vou criar um objeto a partir desse array, onde cada ID vai ser uma chave. E isso vai ser importante, porque como o ID não muda, então eu vou ter mais controle da posição de cada item e, principalmente, conseguir identificar quando essa posição muda. Então, vamos lá. Eu vou criar aqui, então, uma função. Vou colocar aqui um ponto e vírgula. Eu vou criar aqui uma função. Vou chamar essa função aqui ó, de list to object. List to object. Esse aqui vai ser o nome da nossa função. Beleza? E aqui a nossa função ela vai receber por parâmetro uma lista. Inclusive, eu estou criando como uma função separada para a gente ter uma organização melhor do código e, claro, inclusive você pode reaproveitar isso também em outros cenários. E aqui, ó, a minha lista, eu vou definir que o tipo dela, ó, vou usar aqui o type of, para definir o tipo dessa lista a partir desse nosso cards. Então, isso aqui é um hackzinho, ó, se eu passar o mouse aqui, eu já tenho a tipagem, não preciso criar uma tipagem separada, tá? Eu vou recolher aqui, só para a gente ter pouco código em tela, eu consegui subir aqui para a gente focar nessa parte. Então, vamos lá, vamos por partes dessa conversão que a gente vai fazer aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um list of cards, então aqui vai ser a minha lista de cards, e eu vou pegar aqui ó, o meu object.values, passando a minha lista. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou convertendo esse array para um objeto. Se eu der um console.log aqui, ó, dar um console.log aqui nesse list of cards, e eu vou chamar ele aqui, ó. Vou chamar ele aqui mesmo, ó, aqui embaixo, tá? Depois a gente vai remover isso daqui. Ó, se eu abrir aqui, ó, deixa eu chamar ele na verdade aqui, né, passando a nossa lista, eu vou fazer assim, ó, eu vou chamar ele aqui já direto no nosso card position. Vou chamar ele aqui, ó, list to object. E aí a gente já pega aqui a nossa lista cards. Pronto, salvei. Beleza. Tá vendo aqui, ó? Aqui, nesse console.log, olha só que ele está devolvendo. Beleza? Tanto que, se eu fizer isso daqui, ó um type
type of desse list of cards, olha só, é um objeto, tá? Beleza, perfeito. Então agora eu tenho um objeto aqui onde eu tenho a minha lista de cartões. Eu vou criar um objeto auxiliar, vou chamar ele de object. Object igual aqui, inclusive eu vou já setar aqui um n, que ele pode ser qualquer coisa, e vou falar que ele começa como um objeto vazio. Vou fechar aqui, daqui a pouco a gente abre se precisar. E aqui eu vou usar o meu list of cards. Eu vou fazer um for each para percorrer cada item que tem ali dentro desse objeto. Eu vou acessar cada card e eu vou acessar aqui cada index, tá? Agora que a gente vai montar o objeto, beleza? E aí, eu vou agora fazer o seguinte. Eu vou pegar esse objeto, esse nosso objeto aqui, o object, e eu vou passar aqui, ó, o card.id. Tá vendo? Ó, eu estou criando aqui, ó, a chave. E eu vou dizer que ela vai ter o index. Beleza? E aí eu coloco aqui o ponto e vírgula e vou retornar aqui, ó, o object. E aí dessa forma, agora se a gente der um console log aqui, ó, e aí ao fazer esse retorno desse objeto, ele já vai repassar aqui, ó, para o nosso card position. Então agora, se eu fizer um console.log aqui nesse object, ó, vou abrir o terminal, olha só, a gente tem uma lista com ID e index de cada cartão. E aqui eu estou usando o ID de cada cartão como chave para eu manipular a posição. Tá? Vou tirar esse console log e agora a gente pode passar aqui também, ó, o card position. A gente já passou o scroll em Y, vamos passar aqui o card position. E aí só falta a gente passar aqui agora o cards count, para a gente definir quantos cartões tem. Fácil, né? A gente pode, para poder definir aqui o card count, a gente pega o cards.length. Salvou, beleza. A gente tem todas as propriedades que a gente precisava para poder trabalhar agora no nosso componente interativo. Perfeito? Agora, vamos focar no nosso componente interativo. Vou até fechar aqui e agora a gente vai focar nele, beleza? O que a gente precisa fazer agora? Primeiro ponto, a gente precisa identificar o gesto de arrastar cada cartãozinho, né? E para poder lidar com isso, a gente pode fazer a importação do Gestly Handler. Vamos utilizar ele para lidar com os gestos. E para poder manipular e identificar cada gesto, aqui eu vou utilizar aqui o Gesture Detector. O Gesture Detector ele consegue identificar diversos tipos de gestos, tá? Por exemplo, aqui, ó, eu vou usar o Gesture também. Se eu pegar aqui dentro, ó, e colocar Gesture ponto, olha só, eu posso identificar toque longo, toque in pen, que é o de arrastar, movimento de pinça, de rotação, de toque, enfim. Então, tem vários gestos que eu posso trabalhar com o Gesture. O Gesture Detector, eu vou utilizar ele aqui, ó, por volta do nosso card, para a gente identificar quando vai acontecer, então, uma interação de gesto nesse elemento. E aqui a gente pode passar o Gesture, beleza? E aqui no Gesture a gente passa qual é o gesto que a gente vai trabalhar. Então eu vou começar criando agora o gesto de toque longo. Eu vou fazer o seguinte. Para o usuário arrastar o cartão, a primeira coisa que ele tem que fazer é tocar aqui. Então ele tem que clicar no cartão, segurar por alguns milissegundos que a gente vai definir, para então conseguir fazer o movimento de arrastar. Essa é uma estratégia do usuário confirmar que realmente ele quer arrastar aquele cartão. Então, a gente faz essa confirmação também através da interação. Então, eu vou criar aqui, ó, um manipulador desse gesto, que eu vou chamar ele de long press gesture. E aqui a gente vai usar o gesture.longPress. Olha só, eu vou quebrando aqui em linhas para ficar mais fácil de visualizar, beleza? Então, quando acontecer aqui o long press, aqui a gente tem o on start, ou seja, começou o evento, o que a gente quer fazer, e aqui a gente pode, inclusive, definir uma duração mínima. Eu vou colocar como 200 milissegundos, vai ser essa duração. E aqui a gente já pode passar, ó, o nosso evento aqui, ó, ou melhor dizendo, né, o nosso manipulador de gesto aqui para o gesture, beleza? Só para você visualizar, eu vou colocar um console log aqui e olha só, toque, vamos pôr long press
ativado. Eu vou abrir o terminal, olha só, se eu clicar normal, ó, eu tô clicando, ó, olha só, não acontece nada, tá vendo? Deixa eu ver aqui se você tá me vendo. Ó, tá vendo? Ó, tô clicando, ó, meu dedo, ó, não acontece nada, só que deixa eu clicar aqui em cima, né, Rodrigo? Aí, ó, deixa o mouse posicionado aqui e agora sim, ó, não acontece nada. Agora, se eu tocar e segurar, olha lá, ele aparece o long press ativado. E aí você pode definir aqui a duração que você achar legal em milissegundos, tá? Beleza, mas a gente não vai fazer esse console log ficar aparecendo. A ideia aqui é a gente sinalizar que o usuário pode, então, arrastar o componente. Para isso, eu vou criar aqui um estado. Vou chamar esse estado aqui de moving. Set moving. E agora vamos usar aqui o use state. E eu vou colocar que ele começa como falso. Deixa eu só ver onde foi a importação dele. As importações do React eu gosto de deixar no topo. Beleza, então a gente já tem aqui o nosso estado. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte. A função setMoving, ela é a função que atualiza o nosso estado. Então, por exemplo, aqui, ó, se ele executar aqui o onStart, significa que ele já deu a duração mínima. Então, eu quero atualizar esse estado. Só que se eu fazer desse jeito aqui, olha só, quando eu tocar e segurar, a gente tem um erro. Isso acontece porque, como eu tinha comentado, né, as animações elas são executadas, ó, em threads diferentes, tá vendo? Ó? Em threads diferentes. Então a gente pode utilizar aqui, ó, de dentro também do Reanimated. Vou até fazer assim, ó, deixa eu quebrar ele aqui, porque a gente vai usar várias coisas daqui. A gente vai utilizar o run on JS. Tá vendo? A gente tem também, ó, run on UI, caso você queira rodar lá na thread de interface. Mas aqui eu quero rodar código JavaScript mesmo aqui. Então eu vou fazer assim, ó, eu envolvo a função pelo run.js e aqui o segundo parênteses é o valor que eu quero passar para essa função. Eu vou salvar. Agora, se eu tocar e segurar, não acontece nada. Mas ele já está, então, ativando o movimento para a gente. Beleza? Então, agora que a gente tem o nosso movimento sendo ativado, a gente pode criar o segundo manipulador de gestos que a gente vai utilizar, que é o de arrastar o elemento. Então, eu vou criar ele aqui como move. Vamos pôr aqui como drag gesture. Eu vou usar esse nome. Vamos usar aqui o gesture. Apesar que ele é um movimento de pen, né, de arrastar aqui, vamos usar a mesma nomenclatura só para ficar padronizado. E aí a gente tem aqui o gesto de segurar e arrastar. Só que esse gesto aqui, eu vou fazer o seguinte para esse gesto. Esse gesto, eu vou dizer para ele que eu quero utilizar o modo manual. Ou seja, quem vai ativar esse gesto vai ser eu através da nossa programação aqui, através do código. Se você deixa ele no modo automático, ele é ativo através da própria interação. Nesse caso, eu quero dizer que o gesto aqui vai ser ativado por nós aqui na própria programação. E aqui eu vou utilizar agora vários estágios da interação. Sempre quando você está trabalhando com interação baseada em gesto, ela tem vários estágios. Quando o usuário começa, tem o estágio de preparação, que é quando o usuário começa ali a interagir com o elemento, enquanto ele está interagindo com o elemento, quando acaba a interação, o pós-interação. Então, você tem vários estágios. Aqui agora, por exemplo, eu vou usar aqui, ó, esse estágio aqui, ó, que é o on touches down, que é quando o usuário pressiona o dedo ali mesmo, toca no elemento para iniciar a interação. E aqui a gente pode acessar o evento e a gente pode acessar o state, só que o evento eu não vou usar ele não. Então eu vou omitir ele e vou usar só o state aqui. E aqui dentro do state, o que é legal é que a gente tem aqui um método de ativar, aí a gente ativa aqui, ó, pela programação a interação, né, a interação ali baseada no gesto, ou a gente tem aqui, ó, o de fazer ele pular para o fim e o de cancelar, que é o de fail, né? Retorna um fail e cancela a interação. Eu vou usar esses métodos baseado aqui, ó, no nosso estado de se está movendo ou não. Então, se está movendo, se está habilitado, né, aqui o movimento, e a gente habilita o movimento, ó, depois do toque longo. Então, tocou, segurou o card, a gente ativa, então, a opção de arrastar. Então, eu vou fazer o seguinte, se ele está habilitado aqui, eu vou utilizar o state.activate,
Caso contrário, state.fail. Beleza? Então aqui a gente vai ou ativar ou desativar, baseado aqui se está habilitado o de move. Agora eu vou trabalhar aqui em cima do onUpdate, que é enquanto está acontecendo a interação de arrastar, enquanto a pessoa está arrastando. E olha só, aqui eu posso também obter todos os dados do evento que está acontecendo de arrastar. Por exemplo, ó, console.log.event. Ou melhor, event aqui dentro do console log. E aí, para a gente visualizar isso acontecendo, olha só, eu vou pegar aqui o PEM. Só que agora, olha só, eu preciso passar 2 tipos de gestos para o meu gesture detector lidar. E eu posso fazer da seguinte forma, ó. Gesture, eu vou usar aqui o race. Você tem aqui o de simultâneo para fazer eles simultâneos, mas eu vou usar aqui o de race porque um vai ativar o outro. No caso, o long press é quem vai ativar o nosso movimento de arrastar, tá? Beleza, e aqui eu passo então o gesto de arrastar e passo aqui o gesto de long press. Tá vendo? Então você pode passar mais de um gesto para o gesture detector trabalhar. E olha só, vou abrir aqui o meu terminal. Se eu segurar e arrastar, ó, não está acontecendo, agora foi, ó, porque eu não tinha segurado e arrastado, ó. Tem que segurar e arrastar, tá vendo, ó? Ele está aparecendo várias informações aqui no nosso log, mas aqui o que me interessa mesmo vai ser o event o absolute em y, porque aqui a gente está trabalhando na vertical, né? Então, o mais interessante para a gente aqui é isso. Então, agora se eu pegar aqui, ó, e arrastar, ó, olha só, segurei, arrastei, ó. Peraí, toquei, segurei e aí arrastei, ó, tá vendo? Ó? Aí a gente tem a posição ali na vertical sendo retornada. Mas claro, a gente não vai colocar um console log aqui. A gente vai fazer o seguinte, eu vou criar aqui dentro desse nosso componente um const top. E eu vou usar aqui o use shared value, tá? E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou definir, deixa eu fazer a importação dele primeiro, né? Opa. Fazer aqui a importação dele primeiro, aqui de dentro do Reanimated. E eu vou definir aqui para o valor inicial dele, como sendo aqui, dentro aqui, ó, o nosso card position. Eu vou pegar aqui, ó, card position.value. Vamos primeiro importar aqui ele, trazer ele para cá, né? Vamos já trazer o card position, vamos já trazer a scroll e o card count. Pronto. Então aqui eu vou pegar o card position.value. E aqui eu vou pegar o data.id para eu pegar exatamente a posição de cada cartãozinho. E aí eu vou multiplicar aqui, ó, pela altura do cartão. Vamos pegar a nossa altura do cartão que a gente padronizou aqui, vindo de dentro do nosso componente de card. E aí o top, ó, a gente pode utilizar ele aqui. Então, ó, eu vou, em vez de dar o console log, eu vou colocar top.value. E a gente define que vai ser igual ao nosso absolute em y, beleza? Só que eu vou também levar em consideração aqui, nesse espaçamento, o scroll. Por isso que a gente pegou aqui o scroll. Então, eu vou usar aqui, ó, scroll.value. Porque eu quero saber qual é a posição do elemento e também me preocupo com a posição do scroll. Beleza? Vou salvar. Às vezes ele aparece aquela mensagem, mas é você salvar ou recarregar a aplicação, como a gente está manipulando bastante coisa aqui, né? E aí, como que a gente pode já visualizar a posição? Para lidar com a posição e conseguir visualizar a posição, a gente vai conseguir fazer isso através de estilos animados. Então aqui no Reanimated a gente consegue importar o use animated style. E aqui, ó, eu vou fazer a importação, ou melhor, vou criar uma constante que eu vou chamar de style, ou melhor, animated style igual ao use animated style. E aqui, ó, a gente retorna, a gente tem uma iron function que retorna um objeto e aqui dentro a gente define a nossa estilização. E aqui, ó, para o top, eu vou definir o top.value e vou já descontar aqui a altura do cartão. Inclusive, o nosso animated.view aqui, a gente pode passar para ele aqui, ó, para essa animated.view. Através da estilização, a gente pode passar aqui a animação, o animated style, que é a nossa estilização animada. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. A gente também tem aqui esse container, né? Esse container aqui a gente não está usando ainda, né? Então vamos usar ele também. Além dessa estilização animada, eu vou pegar de styles,
ponto container. Por isso que eu coloco aqui, ó, entre array, um array, quando eu quero utilizar mais de uma estilização. Vou fazer a importação dela aqui, ó. Eu não tinha feito, não tinha importado. Cadê ela? Não, acho que não importou ainda. Vamos ver. Não está importando? Vamos aqui na raça. Importar aqui, styles, aqui de dentro. Beleza? E... show. Deixa eu ver aqui, a gente está com posição absoluta. Left, direita e esquerda. Aqui a gente definiu aqui o topo a partir aqui da nossa estilização. E beleza. Eu vou recarregar aqui a nossa aplicação, tá? Tá vendo que ele ficou só um cartão? Vamos dar um reload nela para ele recalcular as posições. Deixa eu parar a aplicação e executar ela de novo. Porque agora, como a gente está trabalhando dinamicamente com os posicionamentos, né? Vamos executar de novo. A nossa aplicação. E, tá vendo? Ó, boa. Então, como a gente está manipulando muita coisa aqui, se crachar, para a aplicação, executa ela de novo. Inclusive, tá vendo que agora o espaçamento apareceu, né? Porque como a gente está usando aqui a altura do cartão, e a altura do cartão, ó, já está levando em consideração uma margem bottom, que é essa margem aqui de 12, tá? Então, a gente já tem o nosso espaçamento acontecendo. Beleza. Agora, olha só, vamos entender aqui o que está acontecendo. Eu tenho dois gestos sendo observados aqui. O de toque long, o de long press, né? O toque longo, e o gesto de arrastar, o de movimento. O pen gesture aqui, que é o gesto de arrastar, ele só é ativado pelo long press, porque se aqui o moving for falso, ele vai falhar e não vai acontecer nada. Mas se ele for verdadeiro, aí ele vai ativar o gesto de arrastar, que está sendo ativado aqui pelo nosso long press. Então agora, se eu pegar aqui, ó, tocar nele e arrastar, ó, toquei, segurei, ó, se eu arrastar, tá vendo que ele está mudando a posição dele, ó? Eu estou conseguindo arrastar ele, só que, ó, se eu soltar ele aqui, ó, ele ficou lá em cima, né, ó. Então ele meio que ainda está se perdendo, né? A gente não está fazendo atualizar, né, a lista e nada disso. Então a gente já tem um gesto dependendo do outro. Inclusive, se eu fazer a rolagem, ó, a rolagem funciona, porque quando eu toco de forma simples, né, sem pressionar, aí a rolagem está funcionando. Quando eu faço o toque longo, aí, ó, toquei de forma longa, se eu tentar segurar e arrastar, ele sabe que eu estou arrastando o cartão e não utilizando o scroll, porque aqui vai prevalecer o gesture detector, tá? Mas beleza, então a gente já tem aqui o nosso cartão mudando de lugar. Inclusive aqui, ó, para garantir, a gente pode fazer o seguinte. Eu vou colocar uma opacidade aqui nele, só para ficar mais nítido o cartão que a gente está se movendo, tá? Tá movendo. Eu vou usar aqui o Moving. E se estiver movendo, eu vou deixar a opacidade com 1, se não 0.4. E vou salvar. Vamos recarregar aqui o app para a gente visualizar melhor tudo. Ó, tá tudo apagado. Ó. Quando eu toco nesse, ó, ele ativou e aí eu posso, ó, mudar ele de lugar, né? Ó. Legal, né? Beleza. Só que, além disso também, a gente pode perceber que ele não está voltando aqui para 0.4, né? Então a gente pode fazer o seguinte, a gente pode dizer que o nosso estilo tem uma dependência também aqui, ó, nesse nosso estado de moving. E agora, vou recarregar o nosso app para a gente fazer tudo desde o início. Se eu clicar, segurar e arrastar, ó, opa, ó, arrastei, soltei, ó, ele ainda não está voltando aqui. Moving 0.1, Moving 0.4. Eu vou até fazer o seguinte aqui para opacidade. Eu vou utilizar aqui o With Spring, para a gente ter um efeito mais interessante. E aí, se está movendo, é 1, se não 0.4. Outra coisa que eu vou fazer também aqui, ó, eu vou colocar aqui um Z-index, também baseado aqui no moving. Se está movendo, eu vou pôr 1, se não 0, só para garantir que ele vai ficar na frente, tá? Vamos recarregar aqui. Agora, se eu tocar, soltei, ó, toquei, segurei, arrastei, soltei, ele não está voltando. Vamos ver aqui por quê. O nosso movendo aqui. Ah, lógico. Por quê? Porque em nenhum lugar a gente está voltando ele para falso, né? Aqui a gente ativa ele, mas a gente não está voltando ele para falso em nenhum lugar. O melhor lugar para a gente voltar ele para falso é quando a pessoa finalizar o gesto aqui, né? Então vamos usar aqui, ó, o on finalize. Então quando a pessoa finalizar aqui o gesto de arrastar, né? A gente pode voltar aqui, ó. Eu vou copiar aqui
o nosso set moving utilizando aqui o run on.js, e aí eu volto ele para falso. Ó. Aí sim. Vamos recarregar e testar. Então a gente vai fazendo aos poucos aí e vai sendo bem legal. Ó, toquei, soltei, ó. Ó, arrastei, soltei. Ó lá, ali massa, ó. Segurei, ó. Arrastei, ó. Soltei. Então, bem legal, né, ó. Se eu segurar e arrastar, ó. E aí eu soltar, ele volta para a cor que tava. Mas claro, ainda agora a gente precisa trabalhar aqui em cima de reorganizar a nossa listagem. Para a gente reorganizar a nossa listagem, vamos começar fazendo o seguinte aqui, ó. Deixa eu ocultar aqui do lado. Então aqui a gente já definiu qual que é o nosso top value, mas eu vou fazer o seguinte antes, ó. Eu vou criar aqui um position em Y. Eu vou pegar aqui essa informação, tá? Event absolute em Y mais o scroll.value. E aí eu vou usar o position aqui em Y menos o card. Tá? Menos aqui o card. E agora, ó, quando a gente segura e arrasta, ó, aí ele tá indo melhor, ó. Porque antes, ó, quando a gente tava com ele direto aqui, ó, só para você entender, ó. Com ele direto aqui, ó. Percebe que quando eu tocava no card, ó, quer ver, ó, deixa eu pegar ele, ó, e arrastar, deixa eu pegar aqui. Tá vendo que ele tá, olha o espaço que ele tá do mouse, tá vendo, ó? Então eu vou fazer assim, ó, vou descontar aqui o cartão. Vamos recarregar aqui. Eu vou descontar o cartão e ele vai casar bem certinho com o lugar que eu tô pressionando, ó. Então quando eu toco, ó, arrastei, ó, tá vendo, ó? Aí ele acompanha melhor o lugar que eu tô tocando. Beleza. E agora eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou criar até deixar ele próximo aqui. Vou criar um start position list. E por mais que é 0, e deixa eu corrigir aqui, por mais que é 0, eu prefiro criar constantes para me ajudar a lembrar no futuro, daqui, sei lá, quanto tempo eu vou olhar esse código de novo, eu olhar e falar assim, que 0 é esse? O que significa isso? Então é mais fácil eu olhar e falar, é o começo da posição da lista. E eu também vou fazer o final da posição da lista. E para poder saber a posição da lista, né, o final dela, é por isso que a gente fez a importação aqui do card count. O nosso card count, ele está passando aqui, né, quantos itens tem dentro ali da nossa lista, quantos cartões tem, né? Então eu vou usar essa informação aqui de quantidade de cartões para definir. Só que como o length ele traz quantos cartões tem, a gente tem que descontar menos 1. Lembrando que sempre o index começa de 0, né? E não de 1. Por isso eu vou descontar aqui esse menos 1. E agora eu vou calcular qual é a posição atual desse cartão, que é o current position. E aqui eu vou utilizar o math.floor para trazer um número redondo, tá? Aqui. E eu vou utilizar o position em Y e vou subtrair pela altura do cartão. E aí eu sei aonde o cartão está nesse momento. E agora eu vou levar o cartão para a nova posição. Para levar o cartão para a nova posição, eu vou criar aqui um new position. E aqui eu vou utilizar o math.max. Ele vai me retornar aqui qual que é o valor, o maior valor entre a quantidade de números que eu passar. E aqui eu vou passar, por exemplo, ó, a nossa start position. E eu vou utilizar aqui dentro, ó, aninhado, o math.min, porque eu quero pegar o menor entre o final da lista, ou melhor, entre aqui a posição, né, atual e o final da lista. E aí, dessa forma, eu tenho qual é a nova posição que eu estou levando esse meu cartãozinho. Legal? E aí, eu vou fazer um if aqui da seguinte forma. New position. Eu quero saber se a posição nova, se ela é diferente do que cards position.value. E aí eu vou passar aqui o ID do cartão. Então, eu vou pegar aqui, ó, data.id. Então, quero saber se é diferente, se a nova posição é diferente dessa posição. Se é, então, significa que eu quero trocar esse cartão de lugar. Então, vou pegar aqui, ó, o cards position.value e vou atualizar a lista com a posição dos cartões. E aí, para poder fazer isso, eu vou criar uma função para deixar isso mais separadinho e mais organizado. Então, vamos lá. Eu vou criar uma função aqui em cima,
Nossa, tá ficando grande o código, né? Mas é legal porque a gente vai a fundo aqui mesmo. Então, eu vou criar aqui uma função que eu vou chamar ela de Object Move. Esse vai ser o nome aqui da nossa função. E aqui eu vou ter o positions, as posições. Eu vou dizer que é um array de números. Aqui a gente vai ter também o from, que é para onde vai, né? E o to, ou melhor, da onde, né? E para onde. Então, o from e o to. E aqui, olha, é bem simples, tá? Mas eu vou separar em funções para ficar mais organizado aqui o nosso código. A gente vai fazer o seguinte aqui. Eu vou criar um const new positions igual. Vou usar aqui object.assign para eu fazer um clone dessas posições. Aqui do positions. Deixa eu deixar no plural, né? Aqui o nosso positions. Cliquei no Android Studio aqui sem querer para abrir ele. Deixa eu fechar aqui, beleza. Então aqui eu tenho as posições e vou fazer um clone aqui nesse new positions e aqui eu vou fazer o seguinte. Vou percorrer cada posição. Aqui, aliás, vou pegar aqui as posições, vou percorrer cada posição e aí aqui eu vou usar o for. E aí para cada posição eu vou colocar dentro aqui desse ID. Tá? Então eu vou pegar o ID de cada posição e aqui eu vou fazer aqui dentro um if, pegando a posição, o ID da posição, e eu quero verificar se é da onde a pessoa está saindo. E aí, eu também vou fazer aqui, ó, uma outra verificação. Deixa eu apagar aqui esses espaços. Só que aqui eu vou verificar se é para o to, tá? E aqui, para o from, eu vou pegar a nova posição, o new position, e vou passar o ID é igual a to. E aqui é igual, aqui na verdade é from, né? Não, aqui tá certo, a gente vai inverter. E aqui é from. Simples assim. Agora a gente pode usar esse nosso Object Move e chamar aqui, ó, passar aqui para o nosso card position o nosso Object Move. E aqui para o nosso Object Move a gente vai passar o nosso card position .value, que é a lista com as posições, aqui dentro do parênteses, né? A gente vai passar aqui também cards position .value. E aí a gente passa aqui o data.id, que é o que está acontecendo a interação. E aí a gente passa aqui a nova posição. Beleza? Então aqui a gente tem, ó, as posições, o atual, né, a posição atual e para onde está levando. Beleza? E aí a gente tem aqui o nosso Object Move. Inclusive, aqui a gente precisa retornar a nova posição. Vamos retornar aqui o New Positions. Aqui para o nosso objeto. E deixa eu criar. Aqui faltou eu fechar aqui, ó. Faltou umas chaves. Pronto, agora sim, tá? Então faltou fechar uma chave. Fizemos o retorno aqui das novas posições, beleza? E agora aqui a gente pode só corrigir aqui o nome, tá certo? Aqui ele está dizendo que pode ser undefined. Cards.value. Ah, lógico, olha só. Aqui, ó, ele está falando que pode ser nulo porque o retorno, eu coloquei ele dentro aqui do for, né? O retorno tem que ficar fora do for aqui, ó. Tá? Então faça essa correção aí, tem que ficar do lado de fora aqui do for, porque aqui a gente vai percorrer, né, a lista para atualizar para a nova posição que o cartão está indo. E aí ele não vai dar mais essa possibilidade de ser undefined. Beleza? Então dessa forma a gente tem aqui já recalculando, né, a nossa lista de cartões. Só que tem um problema aqui. Olha só se a gente tentar fazer isso. Ó, eu vou pegar, segurar e arrastar, ó, vou pegar, segurar e arrastar e quando eu soltar ele vai dar erro. Porque a gente tem código aqui JavaScript sendo executado, né, dentro aqui dos nossos manipuladores de gestos que executa a animação ali na thread de interface do usuário. A gente pode usar aqui um conceito muito massa do Reanimated, que é o de worklets. Então a gente pode colocar essa flag para sinalizar que equivale aqui ao run on JS. A gente pode fazer o seguinte, por exemplo, aqui onde a gente cria a nova posição, ou melhor dizendo, né, aqui, ó, aqui dentro do nosso onUpdate, aqui do nosso manipulador de gestos, aqui a gente está
calculando uma nova posição, né? Então aqui, por exemplo, a gente pode colocar worklet, e aí essa é a flag para ele executar então aqui o nosso código JavaScript. Outro lugar também que a gente está fazendo isso é aqui, né? Por quê? Tá vendo? A gente está usando aqui, ó, a gente está passando aqui para nossa função, a gente está utilizando aqui, né, a nossa lista, né? Trabalhando com a nossa lista, com as posições, enfim. Então aqui a gente tem código JavaScript também acontecendo junto com a nossa animação. Então aqui também eu vou passar um worklet, esse sinalizador. E agora eu vou recarregar aqui a nossa aplicação para a gente visualizar. E agora eu vou segurar e arrastar, ó, ativou, ó, segurei, arrastei, soltei. Ele está ficando lá na posição. Tá vendo que ele está ficando lá na posição? Então agora ele não está mais se perdendo, ele está ficando lá. Só que o que está acontecendo? Os demais cartões eles não estão sendo recalculados, né? E a gente vai fazer isso agora. Para a gente fazer esses cartões recalcular, a gente pode fazer o seguinte, ó, a gente pode utilizar aqui também do Reanimated o use animated reaction. Esse daqui a gente vai utilizar ele para poder então fazer os outros elementos reagir a essa modificação que a gente está fazendo nessa listagem. Então vamos lá, para a gente utilizar ele, eu vou utilizar ele aqui antes aqui do nosso gesto, eu vou utilizar aqui o use animated reaction e aqui a gente tem a seguinte estrutura, tá? A primeira aqui que a gente vai trazer para cá é o nosso card position e aqui a gente pega o value e data.id. Para ficar observando, então, essa modificação, tá? Quando acontecer a modificação aqui nesse nosso shared value. E agora, o segundo parâmetro é uma arrow function também. E aqui a gente consegue acessar o current position e o previous position. Beleza? E aqui dentro, ó, eu vou fazer uma verificação. Se a posição atual é diferente da anterior, então eu vou verificar aqui, ó, se o moving está ativo. Se o moving não está ativo, então eu vou pegar o top.value e eu vou utilizar com o with spring para setar a nova posição multiplicando aqui pela altura do cartão. Beleza? Inclusive aqui, ó, eu vou setar também que uma dependência do nosso use animated reaction é o moving. E vou salvar. E agora vamos testar. Se eu pegar o cartão, segurar e arrastar e levar ele lá para o topo, ó, e soltar. Tá vendo que os outros estão agora acompanhando? Ó? Só que ele ainda não está voltando. Ele tem que encaixar aqui nesse espaço, né? Andando ele tá. Ó, e isso está influenciando nos demais, por conta do reaction. Mas, ó, quando eu solto ele aqui, ó, ele tem que encaixar aqui. Então, vamos lá, vamos trabalhar nessa parte agora. Aqui, ó, dentro do nosso... aqui dentro do nosso manipulador de gesto, aqui, ó, a gente tem aqui o de onUpdate e a gente tem aqui o de finalize, né? Aqui, além da gente voltar para false, a gente pode fazer o seguinte. Eu vou criar aqui um const new position. Eu vou pegar aqui, ó, o cards position .value, pegando então aqui, ó, o data.id, multiplicando pela largura, pela altura, aliás, do cartão. E aí eu vou setar a posição então baseado no nosso new position. Só que aí, para ficar melhor, eu vou utilizar aqui o with spring para ele fazer uma transição de mola. Esse with spring, with time, são todos manipuladores de transição, tá? E aí eu vou colocar aqui esse with spring. Outra coisa também que eu vou fazer aqui, eu vou fazer o seguinte, aqui, bom, vamos visualizar aqui ele funcionando. Eu vou até recarregar aqui para a gente ver do início. Então vamos lá. Todos os cartões estão aqui, se eu fazer a rolagem funciona, beleza? Agora se eu pegar o cartão, ativou, segurar e arrastar, ó, vou segurar e arrastar ele, quando eu solto, olha lá, agora ele está indo para a posição. Então muito massa, né? Ó, toquei, e aí segurei e arrastei, ó, ele está indo, modificando e soltei. Só que tem um detalhe aqui, e isso que é muito legal, né? Muitos detalhes, eu sei que, deixa eu ver quanto tempo tá dando de vídeo já. Meu Deus, 1 hora. Mas é isso, eu me empolgo e vou indo embora aqui, mas já estamos terminando, tá, pessoal? Desculpa
Mas é como empolgo e... Enfim, mas vamos lá, vamos finalizar então. Então vamos lá, só pra gente poder finalizar, tem um detalhe aqui que a gente vai trabalhar nesse detalhe agora para deixar ainda melhor aqui a nossa lista, tá? Que é o seguinte, a interação com a nossa lista. Olha só o que está acontecendo. Quando eu toco nele e eu arrasto, ele não está arrastando. Eu tenho que soltar e aí, ó, ele arrasta. Por que isso está acontecendo? Porque quando eu toco aqui quando eu faço uma interação com esse elemento, a gente está utilizando aqui o race. E o race ele vai dar prioridade para um ou para outro. Por mais que se eu usar aqui o simultâneo, olha só, não vai funcionar também, porque um gesto está ativando o outro. No caso, esse está ativando esse. Então eu vou voltar aqui para o race e eu posso ativar o simultâneo aqui dentro do próprio gesto aqui, ó. Então aqui, ó, no próprio pen gesture, olha só quantas fases aqui da interação a gente manipulou, né? Quantos estágios. Deixa eu recolher aqui para ficar mais fácil. E aqui a gente pode passar um ponto. E aqui a gente passa, ó, um simultaneous with external gesture. E aqui a gente pode passar o long press gesture, tá? Então aqui dessa forma a gente está falando assim, olha, esse gesto vai trabalhar de forma simultânea com esse. E agora, vou até recarregar aqui o app. Pra gente testar. Se eu toco, seguro e arrasto, ele ainda não está funcionando. Vamos ver aqui o porquê. A vida do programador, da programadora é desse jeito, né? O que você acha que vai funcionar, não vai. Mas vamos lá. Deixa eu ver aqui os estágios da animação. Vamos recapitular a lógica. Teve a interação com o long press, ativou o set moving. Aqui a gente só habilita a interação de gesto de arrastar se o moving for verdadeiro. Ah, olha só, aqui, ó, esse estágio de on touchdown, ele é ativo quando a pessoa toca e solta, né? Então aqui tem que ser o de mover, ó. Eita, esse aqui, ó, de mover. Então, esses são detalhezinhos, né? E a gente vai ajustando. Vamos recarregar nossa aplicação e bora testar. Toquei no cartão, segurei e arrastei. Foi, muito bem, ó. Tocou, segurou, arrastou. Agora a gente tem uma interação bem melhor, ó. Toquei, ó, ele já ativou, soltei, ó. Toquei, arrastei, soltei, arrastei. Olha só que massa. Então, toco, seguro e arrasto, ó. Que chuchuzinho que ficou, hein, essa lista, ó. Massa, né? Massa demais, sensacional. E aí, deixa eu trocar de câmera aqui, e agora dessa forma a gente já finalizou, já não vou ficar mais 1 hora aqui não, pode ficar tranquilo e tranquila. Dessa forma a gente então finalizou ali a implementação da nossa ordenação, né? Poder interagir com a lista, mudar a posição dos elementos aí utilizando o Animated para lidar com a animação e a gente vê o cartão ali se movendo e o gesto de render para a gente lidar com o gesto de fato. Ou seja, a gente fez tudo aqui sem precisar de outra biblioteca que entregue isso pronto. A gente mesmo foi lá, implementou na raça e... eu espero que você tenha gostado e curtido esse tipo de conteúdo. Coloca aqui nos comentários para eu saber o que você achou desse tipo de conteúdo que eu me inspiro em algum exemplo que eu vejo por aí e trago aqui para mostrar como fazer no React Native. E conta aqui nos comentários o que você achou para eu saber. Eu sempre venho aqui nos comentários dar uma olhada. Sugestões de próximos vídeos também, pode colocar aqui. E também curta e compartilha esse vídeo, né? Porque, por favor, um conteúdo como esse aí dificilmente você vai encontrar fácil por aí, tá? Mas eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por me acompanhar até o final em mais dessa 1 hora de vídeo. Um forte abraço e até mais.